Meus queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor permaneça entre nós. Meus queridos amigos, estávamos nos lembrando da orientação de Paulo de Tarso, quando dizia que estávamos cercados por uma nuvem de testemunha. A doutrina dos Espíritos nos ensina que estamos mergulhados num mar de sintonias mentais e que os Espíritos estão ao nosso lado de forma tal que muitas vezes direcionam os nossos passos. Sim, estamos sendo bombardeados por informações a cada milésimo de segundo. O difícil é ter o bom senso para saber receber essas informações e separar o joio do trigo. Nós, espíritas, somos reencarnacionistas, em consequência, evolucionistas. E de todas as coisas que a doutrina dos Espíritos veio para abrir os nossos olhos para as coisas da natureza, parece-me que a única coisa que nós não atentamos, não buscamos com profundidade, é entender que a evolução também se dá nas nossas ideias, nos nossos conhecimentos, nos esclarecimentos que a cada instante nós vamos tendo. Hoje, nós estamos estudando este livro maravilhoso, orientado pelo Espírito Miramês, e falaremos sobre a mediunidade de cura. Mas vale salientar que o que tem naquele livro é nada mais e nada menos do que uma síntese, um entendimento talvez mais perfeito do livro dos médiuns. Então, não é de se estranhar os temas trazidos nesse livro Segurança Mediúnica. Porque o livro dos médiuns deixou para todos nós um conhecimento tal que nos dá as condições de penetrarmos profundamente e trazermos dali um conhecimento tão profundo quanto foi e é os ensinamentos de Jesus. E baseado nisto, é que nós fomos buscar no livro mais lido do mundo e que não é tão entendido por aqueles que o lê, este fenômeno chamado cura através da mediunidade. Nós vamos encontrar inicialmente uma afirmação de tudo isto que nós estamos vivenciando dentro da doutrina dos Espíritos. No primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2 e capítulo 10, versículo 8,
nós vamos encontrar a afirmativa, porque naquele período já se dizia que em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vinde e vamos consultar ao vidente, que era nada mais, nada menos do que os profetas daquela época, já um pouco mais avançado. E o que antes nós entendíamos como profetas, nós hoje sabemos que são os médiuns. Por isto, estamos constantemente martelando na educação do médium, no desenvolvimento dos seus dons e na educação, justamente porque a mediunidade, como vimos na semana passada, ela independe da moral do médium. No entanto, o dito popular que diz: diz-me com quem anda para eu te dizer quem és, vai nos dar as condições necessárias para o entendimento do porquê da educação mediúnica. É necessário que haja uma mudança, uma transformação, uma reforma no íntimo do ser, para que ele, mesmo sendo bombardeado por essas informações trazidas pela nuvem de testemunha de Paulo de Tarso, pelos espíritos da doutrina dos espíritos, o médium tenha consciência de saber transmitir as mensagens que darão, que impulsionarão a humanidade para dias melhores. Mesmo aqueles espíritos que vivem ainda nas trevas do desconhecimento trazem informações necessárias e adequadas para um elemento que esteja vigilante. Nós vamos encontrar ainda a afirmação de que na mudança, nessa transformação, nessa reforma, quer dizer, nesta evolução que se dá ao comportamento do ser, nós vamos encontrar o mandato mediúnico, e é nesse capítulo de 1 Samuel que nós vamos encontrar dizendo assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, porque quando o médium sair da sua ignorância, das trevas do desconhecimento, ele vai se fazendo a luz em si. E esta luz vai fazendo com que o espírito das esferas superiores, que na Bíblia são chamados o dos Espíritos do Senhor, virá ao encontro do chamamento do médium e ele irá profetizar. Porque é essa transformação desde os primórdios dos tempos que vem sendo alardeado pelos profetas, pelas escrituras, e que a doutrina dos espíritos vem trazendo para nós. Nós vamos encontrar ainda naquele livro, em Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15, além da promessa da vinda do Senhor, encontramos a afirmativa de Jesus curando
um leproso. Ah, mas Jesus, que era a perfeição sobre a terra, estamos muito distante de Jesus, haverão de dizer aqueles de pouca fé. O que não é verdade. Porque dizia o mestre naquele tempo que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Já se referia àquele mestre aos tempos vindouros, tempo esse que nós estamos vivendo agora. Estamos muito distantes de Jesus? Não é verdade. Porque diz ele que aonde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Por exemplo, nesta sala virtual, cremos nós que todos estejamos reunidos em nome do Cristo. E com certeza, conosco ele está. Mais adiante, nós vamos ver em Atos capítulo 9, versículo 40, Pedro, olha o apóstolo que negou a Jesus por 3 vezes, segundo as Escrituras, ele saindo e curando a Enéas e a Tabita, que se encontravam com as mais diversas doenças, inclusive a menina que já se apresentava como morta. Mas vamos ver também Elias, que fugindo do seu desequilíbrio momentâneo quando passa a espada os profetas de Baal, e é mandado para a casa de uma viúva. Ali ele estando, depois de se alimentar, a viúva vem a ele em rogo, porque o seu filho estava morrendo. E Elias, ao chegar na sala, o menino estava como morto. Diz que Elias deita-se sobre a criança por 3 vezes, roga a Deus e o menino retorna à vida. Espera aí. Então há necessidade de deitar-se sobre o corpo do assistido? Era o entendimento da época. Mas como diz o Evangelho, Paulo de Tarso dizendo que nos alimentava com leite, mas já estava na época de nós nos alimentarmos com a alimentação sólida, a época está chegada. Nós vamos entender aquele deitar sobre a criança, Elias doando de suas energias, aquecendo o corpo que já, com certeza, já passava para a frieza da morte, e a partir daquele instante, rogando aos céus, o Senhor o atende para mostrar o poder do homem sobre a terra, sob o auspício do poder de Deus. Hoje, já não necessitamos desses artifícios, porque já conhecemos a força energética que emana de nós e que nós captamos do universo. Sabemos que a expansão de nossas energias complementam as energias dos necessitados, equilibrando o seu, através do seu perispírito, o seu psiquismo e, em consequência, reajustando com as leis divinas e, em consequência, curando dos males que, porventura, estejam sofrendo.
Nesse capítulo do livro ditado por Miramês, a assertiva dele em dizer que a mediunidade é um dom grandioso. E realmente, quem tem contato com os trabalhos nas casas de espíritas com a cura, ou quem já, através de consultas, através de passes, de fluidoterapia, foi assistido nas casas, realmente deve ter se maravilhado com esse dom trazido pelo homem. E com certeza, o desejo de entrar nas casas de espíritas, conhecer a doutrina e ser um médium de cura. O que não está dentro dos preceitos do livro dos médiuns. No entanto, não somente os médiuns ostensivos, mas aqueles de boa fé, de boa vontade, eles poderão transmitir energias benévolas que levará ao assistido, ao ouvinte, uma renovação interior, levando-o à cura por ele próprio. Como vimos anteriormente, foi muito usado por Jesus e pelos seus seguidores, aqueles que realmente entenderam a mensagem do Cristo. Mas a ideia maior desta sala é levar aos dirigentes de casa, principalmente aqueles que cuidam da mediunidade, é levar aos trabalhadores das casas espíritas algumas orientações, se podemos dizer isto, com relação ao comportamento do médium. Porque não é muito fácil e não é assim à toa que esse trabalho deve ser realizado dentro de uma casa. O médium deve tomar algumas providências, principalmente na sua alimentação. E aqui eu não estou falando apenas da alimentação do corpo, do físico, do feijão com arroz, mas da sua alimentação mental, aonde a invigilância poderá levar à mente do médium, que ficará ali condicionado, elementos ruins que vão desequilibrar os seus centros de forças, vão com certeza canalizar energias destrutivas. Em contrapartida, aquele que se alimenta de boas conversas, boas leituras, de prece, que é vigilante no seu dia a dia, ele vai nessas alturas cristalizar em sua mente, somando a riqueza do desejo de servir ao próximo, as condições necessárias para impor as suas mãos e dizer: levanta-te e anda. Logicamente que não será tão simples assim, porque tudo está dentro dos princípios da lei do universo. Lembremos-nos que em Genezaré
quando Jesus se aproxima do cego, os discípulos que seguiam a Jesus perguntam-lhes quem havia pecado. E Jesus diz que ele ali estava para que fosse cumprida as leis, que são imutáveis, leis essas, que todos nós estamos sujeitos a ela, dentro do princípio da lei da ação e reação, da lei de Talião, que é aqui se faz, aqui se paga e por aí vai. É a lei do universo, a qual nós ferimos e temos que resgatar aquilo que nós fizemos. O conhecer a mediunidade exige mais do que uma simples conversação de sala. Por quê? É preciso que o homem que se apresenta para esses trabalhos, necessariamente ele venha a conhecer um pouco do corpo humano, do funcionamento dos órgãos, procurar estudar os fluidos ensinados pela doutrina, justamente para que, através da sua mente, ele venha manipulá-los, transformá-los e levar ao seu assistido o necessário para a transmutação dos fluidos deletérios que ele está com ele e aplicando fluidos mais sutis, mais nobres. No meio esotérico, fala-se muito em egos, que é nada mais e nada menos do que os nossos próprios inimigos que moram em nós, que residem em nós, que estão conosco e que nós precisamos vencer, cada um de per si, trabalhando para acabar com a imperfeição em nós e agrupá-los de forma tal que eles formarão uma imensa luz em nós. As palavras de Jesus, quando ele chama os seus e diz: faça-se a luz em ti, que é justamente que haja o esclarecimento, porque até então os ensinamentos trazidos pelos profetas e por Jesus não poderiam ser ditos abertamente, porque não haveria compreensão. E aqueles que conseguiram alcançar alguma coisa foram tidos como hereges, como feiticeiros e perseguidos. Senhores, senhoras, que trazem consigo esse dom, com certeza os senhores, doando de si, terão por obrigação de tomar cuidado, porque não podemos, por hipótese alguma, esquecer que aqueles que batem à nossa porta batem por necessidade. Temos que trabalhar com a alegria de servir ao próximo, porque estamos servindo a Jesus, servindo a Deus. Esses dons, eles geralmente vêm através dos bons princípios, aquisições de existências passadas. Impaciência jamais.
desprezo, nem falar. Mas por que, Juarez, estás falando disso? Porque é comum observarmos dentro do movimento espírita pessoas que só tomam passes com determinado médium, atendentes que dão pouca atenção aos mais necessitados, quando por vezes aquele traz coisas mais edificantes para nós, ensinamentos melhores e maiores. Então, tolerância, paciência são coisas necessárias para o elemento que se presta a servir na mediunidade. Existe uma frase de um dos grandes filósofos já conhecidos pela humanidade, que é: conhece-te a ti mesmo. É justamente quando o homem domina todos os seus egos, domina todos os seus vícios, suas paixões, quando conhece o menor desequilíbrio no seu modo de ser. E é assim que ele será um sábio diante dos demais, porque ele saberá compreender a necessidade dos que se aproximam de si. Ora, o médium é um doador, principalmente dentro dessa mediunidade que nós estamos estudando hoje. Ela, a mediunidade, com os médiuns, faz a sua parte, porque a espiritualidade está fazendo o complemento. É a obrigação das casas terem a sua sala preparada para esse tipo de trabalho, diferenciada dos outros trabalhos dentro da casa. Mas o médium, ele tem a sua parte a fazer, porque ele vai ali procurar reconhecer o fluido que a espiritualidade está derramando ali, se adaptar a ela, para juntos poderem doar aos que sofrem. Chamamos a atenção sempre para a responsabilidade. Observar no dia do trabalho, principalmente, para não dizer que o médium que queira se dizer com Jesus, ele tem a obrigação de vigiar todos os seus atos, todos os seus pensamentos, as palavras que saem de sua boca. Médiuns que estão na sala, prestem bastante atenção nisto que vamos dizer agora. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais adentrarem nos segredos da mediunidade, mais os senhores terão diante de si a facilidade de diagnosticar as comunicações ou as necessidades daqueles que se aproximarem de vocês. Porque já dissemos que o perispírito do encarnado, ele serve como um campo de pouso para os espíritos desencarnados que dele se aproximam. Isto fazendo uma ilustração, porque quando nós estamos realmente
ligados com a espiritualidade, que estamos realmente conhecedores profundos dos fluidos que nos cercam, ao se aproximar de nós, o assistido, de imediato nós vamos absorver as influências positivas ou negativas daquele ser e do ser que o acompanha. E é preciso que o médium, além de conhecimento, esteja sempre vigilante, justamente para que esses fluidos negativos não se impregnem em seu corpo espiritual e venha interferir no mental. Não deixar que a negatividade que acompanha aqueles espíritos acompanhantes do assistido possa interferir no trabalho que venha a ser feito em prol da cura daquele assistido. É preciso conhecer as técnicas de transmutação das energias, justamente para dizer àquela montanha: afasta-te, e ela se afastar. As montanhas das imperfeições. É preciso que haja equilíbrio entre o médium e a espiritualidade. E ainda, lembrem-se que quando o assistido entra, geralmente pede-se para que ele entre em oração, para que ele pense em Jesus, pense nas coisas boas, justamente para encaixar com o ambiente em que ele está se encontrando. É por isso que chamamos a atenção para o médium ter o conhecimento necessário para entender o que ele está recebendo, o que ele está doando e que oferta ele vai doar naquele instante. Eu costumo sempre dizer que não é preciso ter boa vontade, é preciso ter a vontade de fazer. E se vais fazer, procura fazer o melhor. E sempre, numa humildade, dizer, ou parafrasear o que disse Jesus: o que eu faço, não faço de mim, mas do Pai que está nos céus. Essa reforma íntima que tanto comentamos dentro das casas espíritas é quem vai fazer com que possamos dizer que estamos com Jesus. E tenham certeza de uma coisa, que esse mestre está com todo aquele que no coração gere o amor e que em sua mente vibrações caridosas e amorosas. Nunca, aonde tenha vaidade, o egoísmo, o orgulho, pode abrigar o mestre. Não deve o médium de cura, em momento algum, se deixar levar por sentimentos outros que não sejam do amor. Senhores, os Espíritos nos dizem que a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. E nós temos a certeza de que esse agente é o Espírito. Esse agente é o Espírito. Ele, sem a matéria, não é a vida como nós a entendemos, porque é preciso que ele ocupe a matéria
para intelectualizá-la e assim poder fazer os projetos ou trabalhar nos projetos que vai levá-lo ao mais alto da montanha do conhecimento. Nós vamos encontrar uma outra coisa chamada fluido vital, que ele pode tornar-se incapaz, ele por ele só, de entreter a vida. Ele tem que absorver, assimilando as substâncias que contém esse fluido. Nessa mediunidade, nós também temos que tomar conhecimento do magnetismo. Porque todos os médiuns de cura, eles doam de si o magnetismo pessoal. Esse magnetismo, ele dá vitalidade aos órgãos. Vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos, na Gênese. Nós vamos entender que pelo nosso próprio fluido, que é o magnetismo propriamente dito, decorrente da ação nossa, somos nós que estamos gerando, e através desse magnetismo podemos realizar as curas. Nesses casos, o magnetizador condiciona o assistido, levando a um patamar, a uma posição que ele vai gerenciar as suas energias e, em consequência, ele vai encontrar o equilíbrio de suas células. Depois vem o complemento, que é justamente daqueles espíritos que acompanham os médiuns, dos espíritos que nos acompanham. Eles atuam diretamente sobre o elemento que está sendo assistido, além de atuar sobre nós, médiuns, recuperando as nossas energias. E essas energias, esse magnetismo da espiritualidade, nós vamos entender quando percebermos e soubermos entender que tipo de espírito. Por isto o Evangelho diz: veja se o espírito é de Deus. E unidos, o magnetismo pessoal e o espiritual, é que nós vamos, numa simbiose, realizar os intentos tão desejados. E no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, nós vamos encontrar uma coisa espetacular. Kardec vem abordando as mediunidades, os tipos de mediunidade. Quando chega na mediunidade de cura, ele diz: desta não nos alongaremos, porque sabemos, olha como ele previa a encarnação de um espírito que traria uma grande parcela de conhecimento a respeito da mediunidade. Sobre esta mediunidade, sabemos que um amigo nosso virá
E graças a Deus, esse amigo de Kardec encarna no Brasil, com livros maravilhosos, dando-nos condições de termos maiores conhecimento a respeito da mediunidade de cura. É preciso que, para deixar 10 minutos para essas respostas, por favor, a Xanri, a Isis, já põe essas perguntas que foram feitas para a gente não passar de 1 hora. Tá? É preciso, e estamos constantemente falando, de ter o médium ou o estudante da doutrina o conhecimento do poder da mente do médium, o poder do espírito, vamos assim falar mais abertamente, o poder que ele tem de manipular esses fluidos e transformá-los em matérias grosseiras que vêm influenciar os nossos sentidos, ou tão sutil que não influencia os sentidos nossos, a não ser o dito sexto sentido. O poder da cura está dependendo do fluido magnético animalizado do médium, e diz Kardec que há pessoas dotadas de tal poder que operam sobre certos doentes curas instantâneas por uma simples imposição das mãos, ou mesmo por um ato da vontade. Gênesis capítulo 14, item 32. O capítulo do médium, o mesmo capítulo no livro dos médiuns, item 175. Da vontade do médium, da doação de sua força, nós vamos ver no livro do médium, capítulo 8, item 131, a vontade. Veja que não fala boa vontade. A vontade é atributo essencial do espírito, do ser pensante, tanto quanto do espírito errante. A vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe está na razão direta da força da vontade. E André Luiz nos fala no livro Domínios da Mediunidade que o pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Eu gostaria agora de parar e ver com os nossos colaboradores as perguntas que foram feitas para a resposta e encerrarmos sem muitas delongas a sala. Por favor, vamos colocar as perguntas. Armando pergunta: pode aquele que não tem os membros superiores dar um passe? Pois quando entramos em certa casa espírita, há um verdadeiro malabarismo, uma dança para se dar um passe. Armando, eu já vi isto que você está dizendo também. Inclusive, no livro O Passe de Jacó, ele praticamente ensina essa técnica desse malabarismo quando fala do passe de dispersão. Então, o homem que gosta de se apegar às letras, eles ficam iguais, com os braços iguais às pás de um moinho a girar na aplicação do passe. Estala os dedos,
sopra e outras coisas. E Armando, Jesus ensinou-nos o passe com um simples direcionamento do olhar. É a vontade, Armando. Nós sabemos que as energias fluem pelas extremidades sempre. E mesmo o elemento que não tem as mãos, os braços, ele vai ter aquele toco que vai servir de extremidade. E a sua vontade, a sua mente irá direcionar o seu amor, as suas energias para o assistido. O Arnaldo diz que eu falei da necessidade dos médios de cura entenderem a fisiologia do ser humano para que o trabalho de cura possa ser realizado. Sim, Arnaldo. Poderá haver a pergunta, então, somente os entendidos, os formados? Não. Porque haverá sempre um orientador na casa espírita a colocar a figura do ser humano e dizer: aqui está o baço, aqui está o fígado, aqui está o coração, aqui está isto ou aquilo, e gradativamente incutir na mente dos alunos, entre aspas, que eu prefiro dizer estudante, para que ele saiba qual é a função de cada um dos órgãos na doação das energias para a cura. Mas há necessidade sim, Arnaldo. Há necessidade. E aí você complementa perguntando se não seria interessante também para os médios passistas. Eu estou falando dos médiuns, generalizando. Porque eu já passei aqui na sala e eu vou agora, porque eu, depois que de todo o alarde, eu já encontrei e não marquei porque eu não estava em casa, posso assim dizer, a doutrina afirmando dessa medula que eu já comentei na sala, que é de suma importância para a energização dos órgãos nos passes. Dela na distribuição das energias que nós captamos no universo. E o Fernando diz: creio que ainda não fazemos cura devido à falta de fé e baixa evolução moral. Ou não? É isso mesmo, Fernando. A falta de fé. Porque a evolução moral é como foi dito, a mediunidade independe da moral do médium. E muitas vezes o médium não é moralmente avançado e muitas vezes ele exerce essa cura, porque diz o Evangelho que não nos preocupemos, porque Deus poderá fazer com que as pedras falem. Então, numa necessidade, com certeza a espiritualidade vai atuar sobre um médium desse, qualquer da vida, embora nós não possamos dizer que seja um médium com Jesus. Nós não podemos acreditar nas comunicações, nas suas ações. Ainda ontem dizíamos para uma amiga nossa: a sua mediunidade é excelente, mas está desequilibrada. É preciso que você ore, que você estude, que você observe cada uma das suas ações para eliminar essas ações indignas de um médium que se propõe a trabalhar para o mestre. E o Fernando diz a Marcele que os espíritos de luz fazem a sua parte de acordo com o merecimento do paciente. Perfeito, Fernando. Perfeito. Porque muita gente, Hermes e Fernando, entram na sala de passe e não sabem, sequer os passistas sabem, que eles já estão sendo beneficiados ouvindo a palestra. E quando eles entram na sala de passe, os espíritos são rápidos
no seu trabalho. Deixa ao passista a impregnação do seu magnetismo pessoal para ver o equilíbrio do espiritual com o animal. E muitas vezes o médium fica, o passista fica passando horas como se aquilo fosse hora extra para ele. Então, a cura não está na ação do médium, não está, está no merecimento do paciente. Perfeito, Fernando, perfeito. Armando pergunta se o passe não é a força que vem do sentimento do ser. Dissemos acima, não é, Armando? Que é o ser, é o espírito, é a alma que se manifesta, que se expande, que age sobre os elementos constitutivos do universo e transforma todo ele para beneficiar ou dentro do desconhecido para prejudicar, que nem sempre é a intenção da alma, mas é o não conhecimento faz com que ela transmute as energias, transformando-as em fluidos deletérios. Então esse passe é essa força de vontade, tá? É essa vontade do médium, é a fé que ele tem, que ele pode. Então o seu sentimento vale realmente e é uma assertiva, Armando. O Arnaldo pergunta que se quem não tiver os membros superiores pode aprender o exercício do passe do sopro. Arnaldo, numa certa casa, comunicou-se um espírito que não atendeu a ninguém. O médium mais equilibrado da casa foi a ele e ele não atendeu. E as horas passando, um assistente já pediu para ir até aquele médium para conversar com aquele espírito. Quando chegou perto daquele médium que falou, tá na hora de você ir embora, o espírito disse, não, eu vou embora, foi embora. E todo mundo ficou espantado, porque não era um trabalhador da casa. Adiante, tempos depois, aquele espírito retorna. E procuraram, ele não atendeu a ninguém, procuraram aquele assistente da casa e ele não estava. Aí teve alguém que chegou para ele e disse assim, meu irmão, você vai agora embora, ou então eu vou chamar aquele nosso irmão. Aí o espírito disse, pelo amor de Deus, não faça isso, eu vou embora. Aí o cara disse, espera aí, agora tu vais nos dizer por que tu atendes a eles. Também com um bafo de boca daquele, nem o espírito estava aguentando o bafo que o elemento tinha na boca. Então eu sou avesso ao passe de sopro, embora entendendo que numa outra denominação esse sopro é dado para expandir, para, vamos dizer assim, espalhar nas energias acumuladas em determinado centro de força do médium. Mas eu prefiro ter o passe do sopro como este. Eu estou forçando os meus pulmões a soltar o ar e eu estou trabalhando a minha língua entre dentes para formar as palavras. É o sopro. E com certeza atingindo a 29 pessoas que estão na sala. E com certeza, em sua grande maioria, está absorvendo essas energias, essas ideias, que está realmente maltratando as suas entranhas, isto é, as suas ideias antigas, mas vai transformá-los. Não é verdade? O Arnaldo diz exercitar para manipular os fluidos. Xanri diz que o pensamento o pensamento, Xanri, é um atributo da alma, do espírito, né? Já é uma ação dele, né?
com o pensamento podemos fazer tudo, a terra da passe. Sim, que é a emanação, né, da energia da alma. Eu não conhecia, Fernando, que o livro dos médios antigos tinha os pontos dos chakras. Mas é muito importante essa sua informação, porque indica que essas mudanças que são necessárias dentro da doutrina também faz com que haja a exclusão de coisas maravilhosas. Porque nós desconhecemos as coisas antigas. Quando nós iniciamos, nós lemos os textos bíblicos onde apresenta as curas sendo feitas. Armando Júnior diz que o espírito não tem corpo e dá passe, com certeza, Armando. Tanto que eu fico triste quando eu vejo, eu te entrego nas mãos de Deus. E, pelo amor de Deus, né? O Décio diz justamente que os passes são transferências magnéticas, não vem do corpo físico, mas do perispírito. Décio, me perdoe eu fazer um adendo a essa sua afirmação. Os passes são transferências magnéticas que não vêm do corpo físico, uma parte, porque o magnetismo animal é do corpo físico, e o restante vem da alma, vem do espírito, porque o perispírito é uma simples roupagem da alma. É uma roupagem da alma, que ao se revestir desse elemento, ele passa a ser conhecido como espírito, de forma tal que há um acerto em que dizer que alma e perispírito são a mesma coisa. O Tico aí é gozador, Tico. Bom, vamos para aqui. Me diz que está saindo, mas lendo o Armando, o espírito não tem corpo. Hermes, você pode ter saído, mas realmente o espírito não tem corpo carnal, não tem corpo. O corpo do espírito é um corpo energético, que os antigos já conheciam e Kardec achou por bem colocar esse nome de perispírito. Então ele passa a ter um corpo energético. Ele, como energia, não podia ter outra coisa, né? Fazer médio de envergadura num lar desequilibrado que não aceita uma doutrina. O Armando diz que a matéria do perispírito não é conhecida de nós. Saber muito pouco, e o que conhecemos está na codificação. Aí, Armando, você está certo. Só que com o desenrolar do tempo, com essa evolução, nós já sabemos que o que constitui o universo e que Kardec chamou de fluido é energia. Então, nessas alturas, nós também sabemos, porque quando eles falam deles próprios, eles dizem que tem uma forma de uma centelha, então diz a nós que é uma forma energética. E, em consequência, ele, quando volita em torno de si próprio, ele forma um campo magnético em torno dele que atrai as energias. Então, esse corpo do espírito, que nós chamamos de perispírito, é uma energia condensada em torno do espírito, não é? Justamente, o corpo espiritual não é invenção de Kardec. Ele apenas deu um nome, como ele deu o nome ao espiritismo, não é? Quem já se viu fora do corpo sabe que o espírito tem corpo, sim. Tico, veja bem, você disse que quem já se viu fora do corpo sabe que o espírito tem corpo. Olha, quem sabe sair do corpo, quem faz esse tipo de mediunidade, ele se vê num corpo totalmente diferente daquele que ele ocupa como encarnado. E é justamente o perispírito
que toma ou tem a forma do corpo humano. É por isso que você está com a razão em dizer que tem um corpo, mas não o corpo como nós entendemos. A Fabíola pergunta se é verdade que o passista tem que evitar certas coisas, como comer carne e se preparar para dar o passe. Fabíola, a alimentação do ser humano não é carne, mas nós somos, Maria, é muito bom um churrasco, uma coisa assim. Você vai observar na Gênese de Moisés que o Senhor diz que daria todas as árvores que dessem fruto para a alimentação do homem. O homem, por sua natureza, ele é um ser não carnívoro. Mas aprendemos a comer carne, é bom, tem umas certas vitaminas que ajudam, então, mas tem algumas denominações que não se alimentam de carne, mesmo porque é você comendo um cadáver. É necrofilia, né, que dizem. Não é verdade? Isis diz que ser médio é ter uma disposição orgânica natural do desenvolvimento humano em maior ou menor grau. É dito, não é isso, no livro dos médios, capítulo 14, no complemento daquele que diz que todos são médios. O Fernando diz com propriedade que o passe é o final. Ele começa, o atendimento, a cura, começa quando você entra no centro, quando faz as preces, quando ouve, quando absorve os ensinamentos, né? Então, vamos encerrar. Eu quero agradecer a todos, né? Não vem das mãos assim, Décio, novamente, realmente aqui você acertou em cheio. Quando você diz que é oportuno ressaltar que a transferência do magneto não vem das mãos. Essa transferência, ela vem da alma, é do espírito. Ela se processa através das extremidades do corpo, e são as mãos, os dedos que vão transmitir. Essa transferência a alma faz através do seu perispírito. O assistido absorve através do seu perispírito. E absorve levando para a sede que é o espírito, a mente, onde o espírito está atuando. É ele que vai processar e saber o que vai absorver ou não. Tá certo? Vamos, não tem mais nada, né? Por favor.